A paz de Deus, meus queridos irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu estou muito preocupado com respeito à salvação das almas no meio da nossa irmandade. E eu vou explicar a razão disso. Porque, irmão, eu conheço as várias doutrinas de salvação que existem aí no nosso meio, né? A salvação por meio do batismo, a salvação por meio de fidelidade, a salvação por pertencer à congregação, né? A salvação por meio de boas obras. Eu conheço até a salvação que é a somatória de tudo isso, né? Mas, de fato, ninguém se declara salvo. Ninguém se declara salvo. Ninguém tem certeza da sua salvação. Se você pergunta, meu irmão, você está salvo? Ele vai dizer, se eu for firme e fiel. Ou, estou salvo porque fui batizado. Mas você tem certeza que você vai entrar no céu? Aí a resposta vem, é só pela misericórdia de Deus. Ou, se eu permanecer firme e fiel, vou entrar. Coisas assim, né? Na realidade, essas pessoas não têm certeza da sua salvação. Mas eu agora descobri uma outra maneira de se salvar, que é a salvação pela ignorância. Entendeu? O sujeito não sabendo nada, ele vai entrar também. Entendeu? Então, é um absurdo, porque esse tipo de crença torna inútil o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele veio, Deus, o próprio Deus se fez homem, e foi à cruz, e Deus derramou seu sangue ali, para a nossa salvação, para nos justificar diante dele próprio, diante da justiça dele. Fez isso por amor das nossas almas. Agora, achar que vai ser salvo pela ignorância é complicado, hein? É complicado. Esse tipo de pensamento, isso aí é diabólico, né? Isso não tem nenhuma fundamentação nas Escrituras Sagradas. Veja, Deus, né, se constitui numa personalidade onde há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus Cristo é o próprio Deus. Na eternidade, né, não existia o nome Jesus Cristo, né? Na eternidade era o Verbo. Verbo significa palavra. Com a palavra, Deus criou todas as coisas, né? Lá no livro de Gênesis, nos primeiros versos, você vê Deus criando todas as coisas por intermédio da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Entendeu? Deus falava e as coisas aconteciam. Então, esse verbo é a palavra de Deus. A palavra saía e executava. É o que nós lemos lá no capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele quem? O Verbo divino. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. E o verso 14 do capítulo 1 de João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo feito carne é o Jesus Cristo descrito nos Evangelhos e referenciado nas cartas no Novo Testamento. Então, o Verbo divino, Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, é o fundamento da nossa fé. Foi ele que trouxe a palavra da salvação. Os apóstolos também, eles desenvolveram as doutrinas das igrejas cristãs, da igreja primitiva, todas elas, essas doutrinas fundamentadas no ensino de Jesus Cristo. Como é que esse nosso querido irmão, um irmão aí,
me apresenta essa doutrina, a doutrina da salvação pela ignorância. Né? E é ministro da congregação. A nossa doutrina a respeito da salvação diz que a regeneração, ou o novo nascimento, que é a salvação, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Mas essa liderança desviada do ensino da palavra de Deus estão pregando que para você se salvar você precisa se batizar, você precisa pertencer à congregação, você precisa ser firme e fiel, você precisa praticar boas obras. E não se fala no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é você dizer ao pecador que Deus, o próprio Deus, se fez homem e derramou seu sangue na cruz do Calvário para a nossa salvação. Derramou seu sangue para nos salvar, nos justificar diante dele mesmo, para nos justificar diante da sua própria justiça. Foi isso que ele fez. Esse é o Evangelho. É o ensino de que quando a pessoa acredita naquele sangue derramado, que aquele sangue derramado foi feito para o perdão dos seus pecados, não há mais por que ser condenado, já que Cristo pagou os pecados na cruz do Calvário. Esse é o ensino do Evangelho. Mas a nossa liderança fica inventando coisas, inventando coisas, inventando coisas. Eu encontrei um nosso irmão. Eu congrego com esse irmão já há uns 40 anos, uns 30 ou 40 anos. Eu perguntei para ele: irmão, você tem certeza da sua salvação? Ele respondeu: não sei. Não sabia. Né? E não sabe por quê? Por que ele não sabe? Porque nunca lhe pregaram o Evangelho. Eu falei para ele o que é o Evangelho. E perguntei para ele se ele acreditava mesmo na palavra de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Ele disse que acreditava. E nos despedimos, né? Mas é isso aí. A maioria da Irmandade estão todos nessa indefinição, sabe? E nessa incredulidade, nessa indefinição e nessa incredulidade a respeito do Evangelho, eles vão perecer no inferno. Não há dúvida quanto a isso. Veja o testemunho dessa irmã. Veja o que ela diz. Olha aí. É o seguinte, mas conta pra mim direitinho como é que foi. Ela estava sentada aqui? Ela estava sentada ali. Aqui? É. Você estava na cozinha? Eu estava ela chegou e eu estava acabando de fazer o almoço. Peraí, deixa eu baixar um pouquinho, tá meio alto. Como é que baixa isso aqui? Peraí. Aí eu falei pra ela assim, esse aqui, Jair. Aí eu peguei e falei pra ela, falei: mãe, vem pra cozinha, eu tô cuidando do almoço, mas já tá pronto, já nós vamos almoçar. Ela falou: tá bem, mãe. Aí eu fiz o almoço, falei: meu almoço tá pronto, quer ficar lá na cozinha? Ela falou: não, irmã, eu tomei um café agora há pouco, antes de sair, comi um pão, e agora eu não quero comer nada não, por enquanto não, depois nós almoçamos. Falei: tá bom. Aí eu sentei perto dela e tal, aí ela falou assim pra mim: eu tô muito preocupada. Eu falei: com o quê, mãe? Ela falou assim: eu estou preocupada. Eu sei que o nosso Senhor Jesus está voltando buscar o povo dele, eu entendo isso. Ela falou: mas eu estou preocupada. Eu falei: mas com o quê? Alguma doença, alguma coisa? Ela falou: não, eu estou preocupada com a minha salvação. Eu falei: mas a senhora não tem certeza da sua salvação? Ela falou: irmã, a salvação é uma coisa muito fina. Uma coisa muito fina. É muito fina e é muito espiritual e é muito difícil. Eu falei: não tem nada de difícil. A Bíblia confessa, a palavra de Deus fala que é aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
entrega toda a sua vida, todo o seu ser a Ele, aqui na terra, enquanto Ele está aqui, porque depois que Ele partir daqui, já não está mais aqui na terra, já estará com Ele. Aí eu falei, então, na Bíblia não fala, quem crer e for batizado será salvo? Mesmo que não seja batizado, é salvo, o importante é crer e reconhecer que é pecador. Eu falei assim, a senhora se esquece do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz? Ele foi crucificado, ele foi morto, pendurado numa cruz. Até o último suspiro dele, ele expirou naquela cruz. Não foi matar assim, pá, que nem um tiro, não. Ele sofreu humilhação, ele foi crucificado, foi açoitado, foi cuspiram na cara dele, falei, bateram. Eu falei, e ele fez tudo aquilo por amor a nós. E nós, aquele que se arrepende, que conhece que Jesus Cristo passou por tudo isso, por amor a nós, e Deus deu o poder dele nós ser salvos por intermédio dele. Então, por que a senhora tem dúvida da salvação? Aí está, né? Que a gente tem que ser tão justo aqui nessa terra, e eu na minha casa não tenho paz. Na minha casa eu tenho desavença com meus filhos, com os meus netos, com as minhas noras, com os meus bisnetos, com todo mundo lá, né? Eu falei para ela, mas essa paz da senhora é uma paz aqui da terra. A senhora tem que ter paz com Deus. E com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu por nós. Ele falou, deixo-vos a minha paz, né? A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas essa paz que ela não tem aqui é a paz do mundo. A paz do mundo. Né? A paz de quem não é crente, a paz de quem vive respondendo para ela, de quem vive pega dinheiro dela e não devolve, ela não é muito assim para dinheiro, né? Ela empresta R$10 para os netos dela e depois fica falando que os netos não pagam. Que não paga, que está devendo tanto, que está devendo tanto, que tá... vai, ela sabe tudo. Bom, e daí? Bom, ela falou ela falou dessa parte que não tinha paz lá com os netos, lá na casa dela. Com os familiares dela. Eu falei para ela, mas a paz de Cristo é diferente, irmã Carmen. Eu falei, se eu for falar a verdade também, eu tenho minhas desavenças dentro da minha casa, com meu marido, com meus netos, até com os meus filhos, por que não? Falei, a gente tem desavenças, tem que fala, não fala, contradições. Eu falei, mas a paz de Cristo, essa paz ninguém tira ela de nós. A paz de Cristo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deixou, que na Bíblia está escrito, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu falei, essa paz que a senhora está falando que a senhora não tem, é a paz aqui do mundo. Essa paz da terra aqui. Porque essa terra aqui, o ser humano é difícil ter plena paz mesmo. Mas a paz de Cristo, aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus, e reconhece que é pecador e que necessita da misericórdia de Deus, esse tem a paz de Cristo. Irmã, não é bem tanto assim, viu como a irmã fala, olha. Eu falei, irmã, a senhora crê do modo da senhora e eu creio do meu modo. Eu creio como Jesus Cristo me ensinou pela palavra. Falei, e outra coisa, irmã, lá em Mateus tem um versículo que fala assim, não foi vós que me escolheste, mas Deus vos escolheu a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Também não fala na palavra de Deus, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora? Também não fala na palavra de Deus que ninguém os arrebatará das minhas mãos? Então, que confiança a senhora tem nessa salvação? A senhora não crê, então, nessa salvação? Aí ela, irmã Irene, nem vou discutir, viu? Aí ele sai fora, né? Os da Cristã do Brasil sai fora. Porque a palavra de Deus, eles ensinam que diz que não é para ser discutido, não é para ser, não é para ser condenado. Que aí ele sai fora. Os da Cristã do Brasil sai fora. Não é assim que eles fazem? É. Então,
Aí eu peguei e falei para ela, falei, pois é, mãe. Falei, não estou discutindo a palavra de Deus com a senhora, não. Eu só estou explicando da maneira que eu creio, que eu acho que é pela palavra de Deus, é dessa maneira que é certa. Então, quando a pessoa fala que está em dúvida sobre a salvação, então porque não tem ela? Porque não crê, né? Porque não crê. Porque não crê. Não crê. Quando aquele filho dela estava em cima da cama, que ele já faleceu, né? É. Eles falam que Deus estava purificando, né? Que aquele corpo estava em cima da cama porque Deus estava purificando. Eu falei para ela, eu creio de outra maneira. A senhora crê que Deus está purificando ele? Eu creio de outra maneira. Eu creio que Deus está cautelando, está abreviando ainda mais anos de vida para ele, para que ele ainda reconheça o amor de Deus que Deus tem por ele. E ele aceita essa salvação por intermédio de Jesus Cristo. Mas então, veja, irmã Helene, quando ela diz que... Eles falam igual os espíritos. Os espíritos não falam que está purificando? Está purificando. Para entrar no céu, está pagando os pecados. Está purificando. Está purificando, está pagando os pecados para poder entrar. Eles falam igual os espíritas. E eu não creio assim. É lógico. Sabe por quê? Porque enquanto o ser humano tiver um minuto de um fôlegozinho desse tamanho de vida... Tem esperança. Tem esperança. Se crê. Se crê naquele pedacinho de fôlego que ele tem, ele fala, Senhor, perdoa os meus pecados, te aceito como Senhor Jesus, meu Salvador. Não é? Se ele tiver um pedacinho assim, ó, de fôlego, ele é salvo, né? É salvo. Então, e eu falei pra ela, eu falei, irmã, eu dou graças a Deus todo dia da minha vida e todas as horas, todos os momentos, porque Deus me escolheu. Eu creio que Deus me escolheu. Sabe por que eu creio? Pega pra mim. Eu falei, sabe por que eu creio? Porque eu creio nele. E aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Liga aí. Eita. Isso. Então, pois é, nesses dias aí eu tive a oportunidade de conversar com o ministro ao qual esses dois irmãos pertencem, a comunidade a qual ele atende. São todos ali, com certeza, 99,9% não tem certeza da salvação. Por quê? Porque o ministro não prega a salvação, não prega o evangelho da salvação. Eu encontrei um ministro aí numa oportunidade aí, dias atrás, e perguntei, irmão, falei a ele, irmão, eu estou preocupado com a nossa irmandade, com respeito à salvação de suas almas. Ele falou, não, irmão, fica tranquilo, eles vão ser salvos pela inocência. Salvo pela inocência. Vamos ver, veja se tem cabimento um negócio desse. Quer dizer, o que acredita esse irmão? Certamente que Jesus Cristo veio ao mundo trazer uma pregação para nos atrapalhar. Tivesse ficado lá no céu quietinho lá, e todos nós vamos entrar na glória de Deus pela inocência. Mas, como ele veio, ele então nos meteu numa grande confusão. Deve ser isso que está na cabeça desse ministro. Esse tipo de raciocínio. Salvo pela inocência, então não precisa nem pregar o evangelho. Deixa o pessoal na ignorância, que eles vão entrar no céu. Esse é o ministro da congregação cristã no Brasil. Nunca convivo com ele há mais de 40 anos. Nunca vi ele pregar o evangelho. Nunca vi ele pregar o evangelho. Na cabeça dele, o evangelho é uma lista de coisas que você não deve fazer. Seria não usar costeleta, não usar bigodinho de rolar, barbicha, não usar camiseta regata, não usar bermuda, entendeu? As mulheres não usar uma blusa sem manga, não usar uma calça feminina, não usar uma bermuda, não cortar as pontas do cabelo. Esse é o evangelho. Uma lista de coisas que você não pode fazer, uma lista de coisas que você deve praticar. É esse aí o evangelho. É isso que ele vive pregando.
nesses mais de 40 anos que eu conheço esse irmão. E agora vem dizer que as pessoas são salvas pela inocência, pelo fato de não saberem a respeito do Evangelho. É complicado, né? Bom, mas a palavra lá em Ezequiel 33, olha lá, o que diz Ezequiel 33. A palavra diz assim, ó, a respeito do verdadeiro atalaia. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus homens e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua alma. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal será levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Então, esse irmão aí, esse irmão que não sabe o que é o Evangelho, e não é a única, a maioria, 99% da Irmandade da Congregação, não sabe o que é o Evangelho, mas tem um atrevimento de assumir uma tribuna e pregar a uma comunidade cristã o Evangelho maldito, que é o Evangelho das boas obras, o Evangelho da firmeza e fidelidade, o Evangelho de que para se salvar precisa pertencer à igreja. Tudo isso aí faz parte do Evangelho maldito. Mas o verdadeiro Evangelho, ele nem procura saber o que é, do que se trata, para pregar ao povo e ensinar o caminho da salvação. E não tem desculpa para não fazer isso, porque o quinto ponto de doutrina da nossa igreja diz que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. O ponto de doutrina ensina claramente o que é o Evangelho. O Evangelho é dizer ao pecador que nós somos salvos pela fé unicamente naquele sangue vertido na cruz do Calvário. Né? Então é isso. Você, ministro da congregação, que não sabe o que é o Evangelho, né? Você vai dar conta destas almas por causa do engano religioso que você vive praticando. Entendeu?